O candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, pode ficar de fora dos próximos debates com os presidenciáveis. Por que razão, Caio? Conta pra gente o que disse o capitão. É melhor perguntar pra ele, né? Tem razão, capitão, ou não tem? Isso aí não, pô. Pera aí, pega leve aí, Por que você não vai, pô? Porque eu tenho outros compromissos. Eu não posso... Tem muita gente me esperando, gente. Querendo conversar comigo. É justamente por isso. A agenda lotada é o principal pretexto pro candidato do PSL, Jair Bolsonaro, não participar dos próximos debates que haverão aí até o dia da votação. Serão mais 7 daqui até lá. O presidente em exercício do partido, Gustavo Bebiano, deu essa declaração ontem para toda a imprensa, falando que eles não vão. Por quê? O Bolsonaro acha que é mais válido fazer campanha no tete-a-tete, visitando municípios, estando próximo do eleitorado, do que participando dos debates, porque eles acham que tá tudo muito no formato antigo. E aí foi essa declaração, sem mais nem menos. A gente tem que avaliar que o Bolsonaro realmente ele tem tomado algumas medidas muito na contramão, do que é usual. Você vê eles declarando que só pretendem gastar R$1 milhão da grana do fundo partidário. Você vê que eles vão ter poucos segundos aí no tempo de TV e estão se lixando para isso, investem na internet, aliás, bastante em grupo de WhatsApp, daí por diante. Você pega uma campanha indo muito na contramão do que se está acostumado. Talvez essa seja uma outra medida. Não foi batido nenhum martelo, olha, não vamos mais nenhum debate. Isso não aconteceu, mas já ventilaram essa possibilidade. Olha, talvez a gente não vá porque a gente está achando que é mais válido fazer a nossa campanha aqui por nós mesmos. Seria falta do que apresentar? Falta do que falar? Fica a leitura para cada um. Vamos lá, Joel, o que você pode depreender dessa situação que temos agora de momento em Bolsonaro ameaçando não participar dos debates? E por que você acha que isso acontece? Olha, no início desse ciclo eleitoral todo, o Bolsonaro tinha essa estratégia que ele não iria a debates mesmo, era o que se dizia, e começaram a criticá-lo, dizendo, ele tem medo, ele vai ficar vazio, ele não vai ter o que falar nos debates, não vai conseguir se posicionar. Ele acabou aceitando e falou, não, então vou participar dos debates. Vou de todos, né? Chegou a falar que ia em todos os debates. Participou de alguns. No primeiro... Bom, primeiro, isso era uma oportunidade para ele, em um ponto, se mostrar como alguém palatável a quem não é da extrema-direita e quem sabe levar melhor sobre outros candidatos ali no troca-troca, tá? E, bom, no primeiro debate, acho que ele foi só mais um, ele não foi o centro das atenções, como ele talvez gostasse de ser, isso ficou bem claro, acho que no segundo também, ele não foi o centro dos ataques, por exemplo, ele ficou um pouco ali de lado. E no segundo, além de tudo, teve aquela troca com a Marina, na qual a Marina subiu um pouco o jogo com ele e acho que ela ganhou em cima dele um pouco ali e a campanha deve ter sentido que não estava sendo proveitoso para ele estar nos debates, portanto, e de fato, quando você chega para discutir, por exemplo, as propostas, o que ele acredita que vai fazer em cada área, ele tem mostrado assim uma fragilidade muito grande, assim, né? Bastante vazio, gagueja, então acho que realmente sentiu que esse debate revela o lado mais frágil dele e não está trazendo grandes ganhos. E por isso deve ser essa decisão aí de... Será também por conta dessa, digamos, vou chamar de deficiência técnica com relação a assuntos importantes e que são, obviamente, tratados em todos os debates, quando se fala aí, né, de ouvir propostas dos presidentes, ele se mostra claudicante ali, dificilmente aprofunda, procura dar respostas de soluções simples para problemas muito complexos. Talvez nessa avaliação a equipe da campanha até fala, não, é melhor não ir e aparecer em contrapartida sendo carregado, sendo ovacionado pelo... Essas imagens, talvez, aí tô elucubrando aqui, mas talvez na visão da campanha dele, seja muito melhor, inclusive até com a sugestão de que ele faça... durante os debates, lives. Um evento próprio, né? Que nem o PT fez. O evento próprio, Exato. Olha, nenhum candidato conhece em profundidade os temas discutidos. Nenhum candidato é um técnico, um acadêmico sobre esses temas. Bolsonaro tá nesse jogo também. Agora, o que ele tem demonstrado quando é colocado em estado a falar sobre segurança pública, ou saneamento, ou saúde, é que ele não tem nem assim, um direcionamento muito elementar na direção deles. O que ele vai fazer, sabe? Qual que é de onde está vindo o problema e quais são as soluções, as linhas gerais das soluções, tá? Sabe? Ele não tem conseguido apresentar isso. E outra, que eu acho que é muito importante também.
O Bolsonaro, nessa eleição, se acostumou a ser o centro das atenções sempre. É dele que todo mundo fala, é dele que todo mundo tem medo. Se as pessoas têm medo é porque é perigoso, se é perigoso é porque é forte, e a população quer alguém forte. E no debate ele não aparece como isso. No debate ele aparece como mais um político, numa grande bancada, falando seus 2 minutinhos ali de forma muito genérica, muito vaga, repisando alguns slogans, e ele não brilha como ele gostaria de brilhar. Então acho até mais do que ele achar que é bom o que ele vai fazer fora dos debates, é o seguinte, né, que o debate realmente para ele talvez danifique, seja ruim para ele. Ô Joel, uma coisa que dentre as alegações aí que eu concordo que eles dizem, é que, tipo, esse formato de debate não ofereceria ao eleitor a condição de ouvir realmente as propostas e o que cada um pensa, porque teria um tempo muito exíguo ali para se falar das coisas, muito corrido, e muitas vezes esse tempo é utilizado em defesas ali para embates momentâneos ali. Você concorda com isso? A gente está com o debate também num formato defasado? O formato é ruim, mas eu discordo do motivo que alegam, sabe? Eu não acho que nenhum de nós consegue assistir a 5 minutos de um político qualquer falando em detalhes do transporte, da habitação, da saúde. Nenhum de nós tem paciência para ouvir 3 minutos disso, sabe? Então não é isso que falta nos debates, porque eu acho que os debates estão muito engessados. O tempo curto é ruim, mas porque tem muito candidato, então talvez reduzir um pouco quando estão presentes ali, se possível, tenha ganhos, mas mais do que isso, facilitar a interação entre os candidatos. Não pode ser só cada um dando o seu discursinho, porque discurso de político a gente está cansado de ouvir. A gente quer ver eles na interação uns com os outros. E daí sim a gente vai ver quem se sai melhor, quem é mais esperto, quem domina, quem é dominado, como é que eles se saem em momentos de pressão, momentos de confronto. No último debate aconteceu um pouco isso, aquele pequeno ringue, né? Aquele pequeno ringue ali já é alguma coisa que permite, por exemplo, a gente ver a postura física do candidato de uma forma que a gente não vê se ele tá paradinho atrás do público. E esse ringuezinho ali que você está se referindo do debate da Rede TV é bem similar ao que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, na eleição da Hillary Clinton e do Obama. Isso foi muito legal ter acompanhado isso e visto a maneira com que eles se comportam cara a cara, frente a frente ali, discutindo os temas cruciais. Exato, a gente não elege ideias, a gente não elege propostas, a gente elege pessoas. A gente quer ver quem são as pessoas que estão ali. E nesse sentido, se possível, teria que ver se isso é tecnicamente possível, um debate que permitisse um pouco mais de interrupção de um candidato pelo outro, poderia ser positivo também. Aumentaria o interesse, porque muita gente quer ver treta também, mas mais do que isso, permitiria aflorar quem são as pessoas que estão ali, como é que elas lidam nessa interação pesada, mas que é a interação que um político no exercício do seu cargo vai ter que enfrentar também. E com relação ao tempo, o Bolsonaro na propaganda da televisão vai ter poucos segundos. Tem nada, né? Então, quer dizer, o debate seria muito mais do que ele vai ter na propaganda. Seria uma forma dele aparecer um pouco mais. Talvez os 8 segundos já sobre tempo pra ele falar o que ele tem pra falar. Não sei. O que ele tem a apresentar. O Bolsonaro, a verdade ele saiu muito bem nas sabatinas, sozinho, na Globo News. Qual que foi a outra? Não, no Roda Viva. Só que agora nos debates ele começou a escorregar um pouco. 2 demonstrações disso foi no primeiro debate que teve o Boulos, quando perguntou quem é Val. Dias depois ele teve que exonerar a Val. Agora o irmão dele, também acusado de funcionário fantasma, também foi exonerado. Então foram 2 derrotas muito próximas umas às outras aí do Bolsonaro. Talvez isso seja uma estratégia de se poupar a própria figura, colocando a culpa disso, dessa falta de estratégia, justamente na antiguidade do formato dos debates, isso na visão do próprio PSL. O presidente em exercício chamou de farsante esse molde aí dos debates, mas todos os outros candidatos não concordam, ou pelo menos omitem esse tipo de visão, tanto que vão nos debates, né? Nenhum deles tem essa postura adotada pelo próprio Bolsonaro. Agora, outro revés aí para o Bolsonaro pode ser a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, Edgar, que ontem falou o seguinte, deixou em aberto essa questão de um réu poder ser presidente da República, justamente fazendo referência ao caso do Bolsonaro, que já é réu no STF, naquele caso da Maria do Rosário, quando ele falou não te estupro porque você não mereceria. Então, por apologia ao estupro, ele já é réu nessa questão. Depois, quando ele visitou aquela comunidade quilombola, que ele falou, olha lá, só tem negro que pesa no mínimo 7 arrobas e não sei o que, ele também está sendo processado por racismo. No dia 4 agora de setembro, será julgado se o STF vai ou não aceitar essa denúncia. O Bolsonaro já está pedindo, os assessores dele, o adiantamento do julgamento dessa ação, justamente porque eles contam com o quê? A absolvição nesse caso. Sim. Mas eles não querem deixar nada para trás, nada pendente que possa atrapalhar aí as eleições dele, e são
pedras no sapato dele, né? São pedras no sapato, mas vamos ser sinceros, não tem muito mérito, né? Ele não fez apologia, é ridículo ver aqui com uma apologia de estupro e ele nem zoou, ele não fez piada com a raça ou com a cor dos quilombolas, ele fez com o peso. Então você pode até criticar, achar que foi de péssimo gosto, como foi, grosseiro, sem dúvida foi. Eu esperaria que um líder, que alguém que sequer é presidente do Brasil não fizesse esse tipo de comentário assim, mas não cometeu racismo ali, né? Olha, só corrigindo aqui, eu que falei a Hillary e o Obama, era a Hillary, na verdade, e o Trump, né? Nesse último debate da eleição.